judaísmo e o cristianismo como religiões irmãs. Eu acho que a gente tem muito mais em comum do que diferente. As pessoas acham estranho de uma judia falando de cristianismo, mas eu digo, vejam, tem muitos pastores e padres que falam de judaísmo. Eu não vejo problema no contrário. Eu acho que cria um diálogo pelo fato de eu ser judia e Jesus era judeu. Então eu tenho muitas experiências em comum com ele. Então, por exemplo, a última ceia não é um jantar comum. A última ceia é uma ceia de Páscoa judaica. Exato. A mesma ceia que eu faço todos os anos. Por que ele come pão e vinho? Não é à toa. Que tipo de pão ele comia? É o mesmo tipo de pão que eu como. Então, o que eu acho que eu tento trazer para as pessoas é aproximar as pessoas das origens e dizer, ok, como era através da história, através do judaísmo, tentar através da teologia. As pessoas de como era aquela época. Exatamente, quer dizer, tentar aproximar as pessoas e fazê-las entenderem o contexto histórico que a Bíblia... Olha que interessante a fala da Aline nesse vídeo, né, que praticamente está sempre gravando vídeo em Israel. A Aline, que é uma judia, ela fala que o cristianismo, ela vê mais pontos em comum entre o cristianismo e o judaísmo do que divergência. É claro que o cristianismo não é uma religião que, na sua maioria, ela está tão aproximada desses elementos judaicos da fé. Mas é interessante você ter a fala de uma judia que ela consegue reconhecer isso. Ela fala que não é sobre o pão que ele comia, é sobre o pão que... não é sobre o pão que eu como, é sobre o pão que ele comia. Ou seja, ela entende que a última ceia é, na verdade, o Seder de Pessa que ela observa. Então ela imagina, né, uma judia abre o chamado Novo Testamento e vê Yeshua, consegue identificar Yeshua observando um Pessa judaico. E aqui é interessante quando você vê que a pessoa ela não é motivada, né, por inclinações teológicas tendenciosas, ela consegue olhar para o texto e identificar isso dentro do texto. E identificar que Yeshua está cumprindo uma mitzvah, observando um cerimonial que é estritamente judaico. Ela tem falas muito importantes por reconhecer esses elementos judaicos nas escrituras, reconhecer cristianismo e judaísmo como religiões que são praticamente irmãs. O cristianismo ele surge praticamente desse escopo judaico. É claro, vai haver essa ruptura, né, desses elementos e vão se distanciar, mas ela consegue identificar isso, ela consegue reconhecer isso, quando na verdade nós temos hoje no Brasil diversos rabinos que não conseguem enxergar, né, esses elementos judaicos dentro do texto. É claro, não é uma maioria, existem rabinos que já falaram em podcasts e conseguem identificar essa judaicidade presente dentro do texto, mas você tem rabinos hoje que praticamente ignoram esses elementos, esses aspectos judaicos presentes dentro do chamado Novo Testamento. Esses dias eu respondi a um rabino na internet falando que o Novo Testamento é um documento cristão, que ele é um documento que não tem nada de judaísmo. O Novo Testamento é um documento que a igreja detém. A igreja tem esse documento. Agora, dizer que pelo fato da igreja ter esse documento, abraçar esse documento, ele é um documento cristão, isso não é uma verdade. Eu até brinquei, não existe nada de judaísmo dentro do Novo Testamento. Só Yeshua, que era judeu, os apóstolos, todos eram judeus. Os fatos ocorridos aconteceram dentro do território judaico. As festividades que os textos do chamado Novo Testamento mostram Yeshua observando, todas elas eram judaicas. Nós vamos ver por mais de uma vez Yeshua observando a festa de Pessa. Por exemplo, com 12 anos ele está em Jerusalém comemorando a festa de Pessa com sua família. A gente vai ver ele comemorando a festa de Sukkot. Nós vamos ver ele praticamente pequeno, sendo apresentado no templo e fazendo a Brit Milá. Então, assim, tudo dentro do Novo Testamento é referente a conceitos, tradições e elementos judaicos presentes dentro do texto. O Novo Testamento vai mostrar ensinos de Yeshua que são praticamente amparados pela tradição judaica. E eu ainda sou capaz de dizer que muitas dessas tradições possivelmente até plagiaram ensinos de Yeshua, porque você vai ver falas de Yeshua citadas por outros sábios dentro do Talmud. Só que se eu considerar que o Talmud foi escrito muito posteriormente aos textos do Novo Testamento, ou seja, nós podemos seguir a seguinte linha: ou Yeshua ele está citando ensinamentos que estavam bem presentes e pavimentados dentro da tradição, ou os rabinos
que leram e estudaram o Novo Testamento admiraram tanto os seus ensinos que, né, se apropriaram e repetiram parte de sua fala de uma forma diferente. E quando isso foi colocado dentro da Shebialpê, da Shebirtav, da tradição oral, que passou a ser compilada na Shebialpê, atribuíram então o ensino àquele sábio ali da tradição. Mas quem garante que esse sábio não pegou esse ensino e adaptou, né? Uma vez que o Talmud ele foi compilado lá entre o ano 400 e o ano 700, muito posterior aos textos do Novo Testamento que nos remetem a um ensino já no primeiro século. Os fatos registrados no Novo Testamento ocorreram no primeiro século, né? Os textos que nós temos hoje, né, são textos que vêm a partir do segundo século em diante, mas os fatos em si aconteceram no primeiro século. Então, é muita judaicidade no Novo Testamento. As cartas do apóstolo Paulo, todas elas, para uma melhor compreensão, precisam de ser entendidas dentro desse ambiente judaico. Os ensinos do Novo Testamento, eles são mais bem compreendidos e esclarecidos quando ambientado com o judaísmo e com as tradições judaicas ali no primeiro século. Isso é fato. Então, negar isso, né, mostra a seriedade que falta por parte de alguns ortodoxos que dão as suas opiniões de forma tendenciosa, com motivações teológicas, né, porque tem dificuldade de reconhecer até mesmo que Yeshua era judeu. E ela fala isso, né? Ela chama Yeshua de judeu. Tem rabino que tem dificuldade até mesmo de reconhecer Yeshua como um judeu. E ela mostra isso claramente dentro do vídeo, né? Fala sobre isso abertamente dentro do vídeo. Então, o material, eu acho interessante a fala dela. Compartilhe esse conteúdo. É importante com que as pessoas consigam entender esses elementos primários do Novo Testamento para que possam compreender melhor até mesmo a natureza e os ensinos da vida, ou que foram transmitidos por Yeshua. Ensinos esses que têm profundidade e poder para transformar e libertar pessoas de seus pecados. Um forte abraço para todos, Shalom, Shalom, e até o próximo material aqui no canal Or HaTorah.